E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram realizar a atividade 4? A tia Leiliane vai comentar, depois eu mando em anexo as correções, tá bom? Para vocês conferirem, mas eu espero que todos vocês já tenham feito. Então, vamos lá. Observe novamente a sequência dos mapas que retratam as capitais de Minas Gerais, Belo Horizonte e seus arredores. O que nós vamos responder na letra A? Quantos metros correspondem na realidade cada centímetro apresentado nos mapas B e C? Vamos ver lá no mapa B. No mapa B, nós vamos ter, olha, abaixo da Rosa dos Ventos tem o espaçamento de 0 a 1 quilômetro. Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1000 metros. Então, nós vamos ter aí 1000 metros. Então, o mapa B corresponde a 1000 metros. E o mapa C? O que nós temos no mapa C? O mapa C, nós temos 0 a 16 quilômetros. Então, nós vamos trazendo para a resposta, o que nós vamos ter? Convertendo para metros, vai dar quanto, né? Vai dar 16.000 metros. Muito bem. Letra B. Utilizando a escala, calcule no mapa A distância aproximada em linha reta entre a Capela Currial de São Francisco de Assis e a Casa de Kubitschek. Então, olha só. Nós vamos ter 3 centímetros no mapa e vamos multiplicar por 130 metros, que é da escala. Quanto que nós vamos ter aproximadamente em linha reta? Nós vamos ter 400 metros. Letra C. Calcule no mapa C a distância aprimorada da linha reta entre Brumadinho e Itabira. Nós vamos ter 7,5 centímetros no mapa, que vamos multiplicar por 16 quilômetros, que é a escala que nós vimos agorinha. E nós vamos ter aproximadamente em quilometragem real, em torno de 120 quilômetros quadrados. E agora, se nós formos analisar, né, qual desses 3 mapas é possível, né, dizer que a área é maior? Qual deles? O A, o B, o C? Então, vamos lá. Vamos analisar. Vamos voltar lá nos mapas. Então, nós temos o mapa A, o B e o C. Observe que cada um desses mapas transmite uma imagem diferente. Eles passam, né? Uma legenda diferente. Através da legenda, nós vamos identificar do que se fala e do que se trata o mapa. Então, nós podemos responder que a letra A, né? Porque o mapa da letra A, ele apresenta uma escala maior e neles estão representados com precisão os contornos dos lagos, das edificações, né? E o que nós temos no mapa C? Nós já vamos ter a representação de uma área entre os 3, né? Abrangendo Belo Horizonte e os municípios vizinhos. E nele, a Lagoa da Pampulha é mostrada, é retratada apenas com um ponto, tá? Ficou claro, pessoal? Posso dar continuidade? Então, olha só. Nós temos aí umas curiosidades, 266. Plantas, cartas e mapas. As representações cartográficas, elas são importantes, tá? E elas estão no nosso meio social há muitos e muito tempo. Qual é a intenção de uma carta, de um mapa, de uma planta? É justamente representar a área, seja ela grande, pequena, tá? Por exemplo, quando nós vamos construir a nossa casa, nós precisamos do quê? De uma planta, né? É onde nós vamos desenhar como nós queremos a nossa casa, se a sala vai ser maior, se todos os quartos vão ter banheiros, né? Se eu vou ter uma área de lazer. Então, isso é uma planta. As plantas, elas são confeccionadas em escalas grandes. Por quê? Porque é justamente para mostrar
a maior quantidade de detalhes possíveis, né? Aí nós podemos observar aqui ao lado, olha só, aqui nós temos o quê? Nós temos em Manaus, né, um grande centro, nós temos toda essa representação, tá bom? E se a intenção é representar, né, uma área um pouco maior, nós vamos ter mais detalhes do terreno, como são as construções, as áreas de plantação, as áreas de construções das cidades. Aí nós vamos elaborar o quê? Uma carta topográfica, tá? Isso porque as cartas topográficas são confeccionadas em escalas médias e grandes, tá? Para mostrar grande quantidade de superfície terrestre. Nós podemos observar aí na página 269 que nós temos uma carta topográfica da cidade de Brasília de 1984, tá? E nessa carta é possível analisarmos, observarmos alguns detalhes do arruamento e a localização dos edifícios, bem como a área ocupada pela vegetação, né? A presença de corpos d'água. Então, nós podemos perceber que para cada tipo de representação tem um nome diferente, né? Tem uma nomenclatura especial. E quando nós queremos representar áreas maiores ainda, tia Leiliane, como países, né? Nós vamos para o mapa mundo, né? Ou mapa mundi. Então, nós vamos ter o quê? A representação de continentes, de países, de toda a área terrestre. Nós vamos ter que recorrer a escalas pequenas. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir, né, mostrar através dos atlas, dos mapas, qual é a real paisagem, qual é o real desenho, por exemplo, do mapa do Brasil, do mapa mundi, né? Se a gente não converter, se nós não diminuirmos as escalas. Então, de acordo com a escala, nesse mapa mundi aí, ó, 1 centímetro vai corresponder a 3.000 quilômetros na realidade. E quando, né, as pessoas param para pensar, para construir, né, para elaborar uma planta, para desenhar algo que ele quer construir, às vezes nós nem pensamos dessa maneira. Como é difícil chegar a esses reais resultados. Porém, né, nós temos aqui exemplos de como são mostrados o que é uma planta, o que é uma carta, o que é um mapa. Tá bom, pessoal? Página 270, curva de nível. Todas as vezes que nós falarmos em curva de nível, o que nós temos que ter em mente? Lembra? Relevo. Então, olha só. Entre os diferentes tipos de mapas temáticos, há o que se chama a atenção. Trata-se do mapa de relevo. O relevo, além de estender uma área de superfície terrestre, ele vai apresentar a terceira dimensão, que é a altitude do terreno. Dessa forma, não basta representarmos o comprimento e a largura das formas de relevo. É preciso também mostrarmos a elevação, né? Observe aí, ó, a altitude, né? Nós temos a legenda dos mapas, é um mapa de altitude de 2013, tá? Nós temos a hidrografia, a área inundável, então nós temos toda uma observação referente a essas curvas de níveis, tá bom? E nesse mapa, as altitudes são representadas por curvas de níveis, linhas que unem pontos na mesma altitude e por cores que indicam a hiposmetria, ou seja, a altitude do relevo em metros. Por que a tia Leiliane falou que sempre que falar em curva de nível é para lembrar de relevo? Porque quando vocês lembrem curva de nível, nós vamos lembrar de altitude, nós vamos lembrar de curva de nível e também de relevo, tá bom? Para produzir um mapa, como esses são utilizados como base as cartas topográficas, como
reproduzidas a seguir. Ó, Igaratá, carta topográfica de 1984. Observem aí, gente, como ela é rica em detalhes, né? Como eles detalham direitinho cada segmento desse local. Olha só. Tá? Na apostila de vocês conseguem perceber com mais praticidade, né? Na carta topográfica, as variações de terreno são representadas por linhas contínuas que unem pontos de igual altitude, que são chamadas as curvas de níveis. Destaquem aí esse primeiro parágrafo, por favor. Na ilustração a seguir, como os mapas e relevos são produzidos de base de cartas topográficas que retratam a variação aritmética do terreno, nós vamos representar as curvas de níveis aonde? No morro, ilustrado na figura A, com altitudes que vão de 10 metros a um pouco mais de 80 metros. Observe que as linhas são equidistantes, ou seja, são traçadas de 10 metros de altitude. A mesma diferença entre as linhas dá-se o nome de intervalo altimétrico. Quanta informação, né? Isso aqui a gente tem que ler, reler, tá bom? E dessa forma, podemos afirmar que o intervalo também vai ser o quê? De 10 metros, ou seja, para cada 10 metros de altitude foi traçada uma curva de nível. Depois de traçadas as curvas de níveis da mesma altitude, elas são transportadas para o gráfico chamado de perfil topográfico, que nós vamos observar aqui na figurinha do lado, que corresponde à letra B, a imagem B, tá? Na imagem A nós temos a metragem, 10, 20, 30, e é ao redor, pessoal, tá? Porque são curvas, né? Vamos analisar o morro, e esse morro nós vamos ter o quê? As curvas de níveis, separadas de 10 em 10 metros, até chegar a 80 metros, tá? Em seguida, essas linhas de mesma altitude são deslocadas para a figura C. Vamos lá na figura C, olha só. Na figura C, nós vamos ter a metragem de 10 em 10 até chegar aos 80 metros, tá? E nós vamos ter também uma projeção do perfil do plano topográfico. É fácil, Leliane? Não, é muito complicado, né? Até porque, como é um assunto ainda leigo, nós estamos ainda introduzindo no 6º ano, mas mais adiante nós vamos ficar todos craques. E o que nós vamos ter na D? Depois de traçar as linhas da mesma altitude do plano, nós podemos colorir os intervalos com cores convencionais para facilitar a identificação dos terrenos, dos rios, tá? Então, nós vamos ter o quê? A representação da curva de nível. Isso vai demandar estudos, vai demandar toda uma trajetória, tá bom? E nós podemos ver que as curvas de nível, elas se cruzam no final, que elas representam, elas nunca se curvam no final, desculpem. Elas representam altitudes diferentes, tá? Então, quando as curvas de nível são muito próximas uma das outras, o que nós vamos ter? Nós vamos ter altitudes que variam rapidamente e, portanto, a superfície do terreno é mais íngreme, tá? Se as linhas já estão distantes uma das outras, trata-se de um relevo menos íngreme, tá bom? Podendo chegar a apresentar trechos aplainados ou com pequena declividade. Então, olha só, se nós formos analisar todas essas figuras, nós podemos observar vários aspectos, né? Desde a primeira vista de um morro, de uma maneira frontal, com as marcações, como o perfil topográfico, a projeção do perfil, o mapa já mais especificado do morro, não é isso?